homens que vestem cuecas por cima da calça, uniformes multicoloridos, roupas apertadas, poses estranhas e frases de efeito. Sejam bem-vindos ao canal Louco das Ideias. Eu sou Alex e hoje nós vamos falar de Marvel e DC. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre os quadrinhos do mês. Eu vou falar um pouco sobre aqueles quadrinhos que eu estou lendo. E para isso eu separei algumas revistas. São as revistas encontradas em banca mesmo. São aquelas publicadas no Brasil pela Panini, dos heróis da Marvel e da DC. Eu pretendo nesse vídeo trazer a minha opinião sobre essas leituras. E aí eu separei, tanto de Marvel quanto de DC, as revistas que eu me surpreendi positivamente, as revistas que eu me surpreendi negativamente. Também no final do vídeo eu trago os dois destaques, tanto da Marvel quanto da DC. E a gente então começa com a Marvel. De destaque positivo, eu trago Capitão América. Capitão América eu já li as 5 primeiras edições. Eles reiniciaram a numeração há um tempo atrás, devido ao evento Marvel Legado. Capitão América se inicia com a saga Inverno na América. As 5 primeiras edições, elas possuem todas capas de Alex Ross. São desenhos que particularmente eu gosto bastante. Eles são realísticos e aquarelados. As edições internas são desenhadas por Lenny Hill. A primeira edição começa com Nós que Amamos a América, e depois dá início à primeira parte de Inverno na América, onde a gente vê um Steve Rogers quebrado, com a reputação em dúvida. A história começa imediatamente após os eventos de Império Secreto, onde o Capitão América foi substituído por um inumano a serviço da Hydra. Ele foi desmascarado, enfim, mas o povo não confia mais no Capitão América. Com isso, o governo dos Estados Unidos meio que joga Steve Rogers para escanteio. O Capitão América deixa de ser o operativo principal do governo. Enquanto isso, nós vemos a movimentação de um supergrupo conhecido apenas como Elite do Poder. Uma organização criminosa que pretende tomar conta do vácuo que foi deixado pela Hydra. E é na terceira edição que ficamos sabendo que o grupo Elite de Poder conta com membros poderosos, como, por exemplo, o Treinador, cotado inclusive para aparecer no filme da Viúva Negra. O grande líder, Alexander Luthor, que estava morto. Porém, o que ninguém sabe é que Alexander Luthor esconde alguns segredos. Por fim, a quarta edição traz a última parte de Inverno na América. E aqui, no final do Inverno na América, nós temos então uma notícia meio trágica. Thaddeus Ross está morto. Não apenas morto, mas assassinado. E o pior de saber que Thaddeus Ross está morto é que o Capitão América é o principal suspeito. A quinta edição traz então as 2 primeiras partes de Capitão de Nada. E nós começamos com o Capitão América sendo transferido para o Myrmidão, uma prisão para super seres controlada por ninguém menos do que o Strucker. O roteiro é bem envolvente, é bem político, eu gosto bastante. Mostra um lado do Capitão América que é muito forte no personagem. Capitão América me surpreendeu muito bem. Eu não esperava muita coisa. Eu achava que ia ser mais um lenga-lenga político. Até as primeiras edições acaba sendo.
Só que a história dá uma reviravolta muito interessante, mostra como o símbolo do Capitão América pode ser perdido, pode ser desgastado e qual é o esforço que a pessoa precisa fazer para trazer a confiança das pessoas no Capitão América de novo. Então eu estou louco para ver agora o número 6, para saber como vai dar o andamento da história. Então o Capitão América é uma parte da Marvel que me surpreendeu positivamente. Bom, como destaque negativo, eu trago Homem-Aranha. É muito difícil para mim dizer que é um destaque negativo, porque eu sou muito fã do Homem-Aranha. Eu já acompanhei fases boas e fases ruins. É um herói que eu gosto, então geralmente eu acabo seguindo independente do resultado. Ele também teve a numeração reiniciada, mas nesse arco, Retorno às Origens, que traz o Homem-Aranha para dentro do Marvel Legado, ele é bem desconexo, bem inútil, assim, bem ruim, na verdade. A gente descobre que o Peter Parker volta com a Mary Jane, nós descobrimos que ele tem um emprego novo, que ele precisa pagar o aluguel, um deles é inclusive um super vilão. Na terceira edição a gente tem uma explicação razoável sobre o arco do Venom, não é tão importante assim, a capa é até bem que enganadora. E o último bloco fala sobre a Liga dos Ladrões, um grupo de vilões que até então ninguém tinha conhecimento, ninguém sabia, surgiu agora, mas parece que está em Nova York há séculos. Exigem 10% do roubo dos outros ladrões, tem um ritual para isso, tudo. Mas o fato é que os desenhos não são grande coisa. O roteiro, com a saída do Dan Slott, acaba pecando muito, ficando muito ruim. Não tem muita coerência, as coisas são meio que jogadas assim. Então eu diria que esse novo arco do Aranha é muito ruim. Porém, existe uma chance de melhora, que é a entrada de um novo arco importante, que eu vou falar inclusive mais para o final do vídeo. A falta do Slott, do Dan Slott, que é o roteirista que sai do Homem-Aranha, ele atualmente está em Homem de Ferro, faz muita falta, porque o sarcasmo do Homem-Aranha, a forma como o Slott escrevia, apesar de ter escrito muita coisa ruim também, era muito essencial para o personagem. Se eu não fosse fã do Homem-Aranha, eu acho que eu teria parado com a revista, então eu vou seguir para ver se dá uma melhorada. E agora a gente parte então para DC, e o nosso destaque positivo é Superman. É muito interessante dizer que Superman é o destaque positivo da DC, porque particularmente eu não gosto do Superman. Ele é escrito pelo Brian Michael Bendis, que sai da Marvel para ir para DC. Também teve a sua numeração reiniciada, mas assim como todas as revistas da DC, traz a numeração antiga aqui atrás. É muito interessante eu falar sobre Superman. Assim que houve a entrada do Brian Michael Bendis, ele sai da Marvel, ele vai para DC escrever Superman e tem uma ideia muito bacana. Ele traz um retorno às origens do herói, contando quem está por trás da destruição de Krypton, que é vamos dizer assim, um mercenário espacial super poderoso, né? E ao mesmo tempo que tenta descobrir quem está por trás de alguns incêndios criminosos no universo DC, tá? No Metro. E Brian Michael Bendis, ele traz histórias bem interessantes e uma volta às origens sem parecer apelativo, sem trazer um Superman pedante, né? Um Superman chato. Eu gosto muito dos desenhos, é o Ivan Reis que desenha, é um brasileiro. Então, assim, o Superman acaba sendo uma surpresa. Ele acaba sendo um ponto positivo bastante interessante. Uma coisa que eu realmente não esperava, me surpreendeu muito mesmo. Nós temos um arco muito pessoal para o Superman, que é o aparecimento do Jor-El, o pai do Superman, e ele leva então o John, que até então é o atual Superboy, para uma aula no espaço. Ele acredita que
como o Jon ainda é meio kryptoniano, ele precisa ser educado no modo kryptoniano, ele precisa saber sobre o seu passado, e ele acaba levando então o Jon para o espaço. Eu acho esse arco bem interessante, eu gosto bastante quando ele descobre que a Terra está presa dentro da Zona Fantasma. E o Brian Michael Bendis, ele escreve tudo muito bem. Eu acho o roteiro fantástico, eu acho que ele dá uma nova cara ao Superman, usando os modos antigos, a situação antiga, então eu achei legal. O Superman, então, para mim, é o destaque positivo da DC. E por fim, a gente traz o destaque negativo, que na minha opinião é Liga da Justiça. Liga da Justiça, ela começa, também teve a numeração reiniciada, também traz aqui o número original, e ela começa logo depois de Noite de Trevas Metal. Eu confesso que eu não li a saga anterior, então não sei te dizer o ponto onde os personagens pararam, mas essa atual ela é muito parada. Ela é muito um marasmo só, sem explicações, uma tentativa de trazer uma ficção científica para a Liga da Justiça que não cabe na história, uns absurdos de roteiro bem grande, um envolvimento da Liga do Mal, pensa em resolver alguma coisa, mas também para no meio do caminho. Enfim, é uma saga que ela não leva nada a lugar nenhum, ela não agrega em nada na resolução e dá a entender que ficaram alguns ganchos da saga anterior, de Noite de Trevas Metal, que essa luta pela totalidade tenta resolver. Eles resolvem de uma maneira muito rápida, muito sem sentido, em que a Liga da Justiça, na presença do Batman, acaba cuidando dessa energia, dessa totalidade. Enfim, simplesmente para encerrar o arco e começar uma nova, um novo arco, em que a Liga da Justiça agora tem a sua sede, e que é aceita pelo público, e começa então a saga de Terra Afogada, em que o foco é o Aquaman. É um pouquinho mais interessante, talvez o suficiente para que eu não desista da Liga da Justiça, mas se continuar nesse marasmo, eu pretendo parar com a publicação. A Terra Afogada ela traz uma versão alternativa dos deuses marítimos, da Terra Poseidon, mas de outras realidades nós temos outros deuses, né? Outros lordes do mar, vamos dizer assim, outras entidades. E eu espero então que com isso, que esse arco consiga subir aí a nota do Liga da Justiça, porque ele é o nosso destaque negativo. Bom, e agora para finalizar o nosso vídeo, eu trago então uma novidade bacana da Marvel e uma novidade bacana da DC. Da DC, eu trago Sandman, a edição de 30 anos de Sandman. Cada encadernado desse é um arco, eles pretendem publicar todos esses arcos. Então cada encadernado é um, então você não precisa ter várias edições para acompanhar a história é fechada dentro da publicação. A edição é trimestral, então é capa cartonada e papel couché. Eu particularmente não havia lido nada de Sandman até então. A segunda eu ainda nem li, está no clássico aqui ainda, que é Casa das Bonecas. E eu acho o Sandman um pouco datado. Eu acho que Neil Gaiman já escreveu coisas melhores atualmente, tanto para TV quanto em termos de quadrinhos. Mas é interessante você ver uma perspectiva adulta do universo DC. Ele faz parte do universo regular. Então, uma perspectiva diferente, um personagem diferente, uma temática mais adulta, mais coerente, com um ponto de vista diferente. Então, ele acaba sendo interessante por isso. Mas, na minha opinião, ele é bem datado, ele envelheceu um pouco mal, não é uma publicação que hoje eu diria
ser a última bolacha do pacote. Mas vale pela curiosidade, vale a pena ler, é um marco da cultura pop, um marco dos quadrinhos. Então é bacana conhecer, entender, ver como foi feito, qual era a ideia original dele na época. E o próximo seria Terra dos Sonhos, que deve sair daqui 1,5 mês, 2 meses da publicação desse vídeo. E da Marvel, a gente traz uma saga do Aranha, Aranha-Gedon. É uma nova saga envolvendo o multiverso do Homem-Aranha, né, o Aranha-Verso. Ela começa em Prelúdio para Aranha-Gedon, contando a história do Punk Aranha, que é o Robbie Brown nesse universo, dando aí uma razão para iniciar novamente a saga do Aranha-Verso, que no caso é a ativação da máquina de regeneração desses vampiros, ou seja, o que permitia que eles se tornassem imortais. Uma saga muito famosa, né, acabou gerando até animação aí da Sony e tal. E o Aranha-Gedon, o Prelúdio, ele conta o que acontece nas realidades com os novos aranhas e o porquê do nome Aranha-Gedon. O que vai acontecer no multiverso dos aranhas para que tenhamos todo esse impacto, enfim. É interessante, o Aranha-Verso é uma publicação interessante. Já saiu o Aranha-Gedon 1, eu ainda não li, está no plástico aqui ainda. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, então eu acho que é uma saga que vale a pena acompanhar. Bom pessoal, então é isso. Esse vídeo então foi falar sobre as minhas leituras, os pontos legais, as listas que eu estou acompanhando, que eu estou curtindo. Me desculpe o áudio, eu ainda estou sem microfone, então estou com um áudio ambiente, então tem muito ruído de fundo, não ficou uma coisa muito bacana, eu estou tentando melhorar isso. Se vocês tiverem sugestões, se tiverem críticas, se tiverem opiniões, mandem mensagem, eu tenho respondido todas as que eu recebo, eu tenho atendido, esse vídeo inclusive foi um pedido que fizeram para falar sobre um assunto que eu ainda não havia tocado, que era quadrinhos. Então, mandem suas sugestões, curtam o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. E antes de acabar, eu venho aqui deixar para vocês uma dica bem interessante, que é de um outro canal, que é o canal que o Diego está gerenciando, é o canal do Tio Di. Ele também trata sobre board games, ele também trata sobre coisas de cultura pop em geral. É um canal muito bacana. Eu estou deixando para vocês aqui na descrição o link para o canal dele, para o Instagram também. Eu acho que vale a pena acompanhar e fica aí como uma boa recomendação para vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!